você que está em casa, perdoaria uma traição ou nem depois de morto, tá? E quais são os sinais aí que o seu amor pode estar pulando a cerca, hein? Ó, esse assunto a gente vai comentar aqui no estúdio com a Sônia Oliveira, com a Raiza Gonçaga e também a Arielle Nascimento, que é psicóloga. Sejam bem-vindas ao Fala Espírito Santo. Como é que faz ali? O homem já morreu. Vai perdoaria ou não? Boa tarde, Vitor. Que prazer estar aqui mais uma vez. É complicado, né? Porque existem as emoções, né? Por mais que ele já morreu, mas a situação aconteceu, né? Hoje, na verdade, hoje eu acredito que eu perdoaria. Diante de todas as coisas que eu já passei, eu já perdoei a pessoa estando viva, né? Morreu, então eu acho que seria até mais fácil ser perdoado. Mas eu acho que os traumas ficam. Porque você se coloca nesse lugar. O que eu fiz para ser traída? O que aconteceu? Por mais que você saiba que a culpa não é sua, mas eu acredito que fica muito essas interrogações na gente. Né? Então, assim, hoje eu acredito que eu perdoaria, sim. Raiza, porque ele não tem nem muito o que fazer, né? Como a gente falou, o cara já morreu. Imagina a situação que essa mulher passou em chegar ali. Perdoaria uma traição perdoável? Aí chega a ser até a questão do ser humano, né? Falecimento, acabou, cada um tem que seguir sua vida. E o passo melhor é procurar uma terapia para tratar todo esse trauma, esse processo, né? Que a pessoa fica de insegurança. Mas, assim, enquanto a pessoa não tem mais o que fazer, já foi, perdoar é a melhor opção. Até para quem quer seguir em frente. Mas aprender com o que aconteceu, para tentar não se envolver em outro relacionamento e acontecer a mesma coisa, que é complexo, né? Mas, assim, com bastante terapia, consegue. Ali, um luto substitui o outro? Porque a pessoa já está no luto ali da perda do namorado. Aí fica sabendo da traição, né? Que já gera um outro luto da pessoa também, que ela fica triste. Como é que faz esse embate de sentimentos num momento só? O processo, né, é importante. Que vai exigir uma elaboração não só da perda da pessoa, não só da perda do relacionamento, mas da perda da própria noção do que ela tinha sobre ela mesma. Acho que essas situações de vida dupla, a gente aqui não está falando de relações extraconjugais pontuais, que são até mais comuns, mas que a pessoa está dentro da mesma realidade. A gente está falando de uma situação que é menos comum, mas acontece, de pessoas que, de fato, vivem por anos, né, situações duplas, sem nenhum interesse, nenhum movimento de tentar resolver, né, de modo que isso seja transformado ali numa possibilidade de seguir. Pelo contrário, ela tenta manter em segredo essa situação. E um dos efeitos, né, que eu acho que é algo importante assim, para a mulher, né, no caso, que fica traída, enfim, não é só a dor da traição, é uma dor que vai exigir dela um apoio aí do laço social, um apoio profissional, para que ela consiga, aos poucos, montar o que essa situação destruiu bem no fundamento, porque por 12 anos nessa situação, ela construiu uma história de vida de uma realidade em que ela tinha um marido, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, e aí ela começa a questionar a própria realidade, a própria noção do eu, o que foi de fato que ela viveu, era real. Então, isso vai mesmo para o campo do traumático e vai exigir, sim, uma atenção. E o pior de tudo é que a gente fala assim, mas realmente ela não tem nem como debater, né? Perguntar para o cara, por que você fez isso? Ou, né, o que eu te fiz? Né? Nessa situação, realmente, eu acho que é ela com ela, né? E com a terapia para poder se melhorar. Eu acho que fica mais difícil essa situação exatamente por isso. Porque quando a pessoa está ali, tem como você argumentar, você fazer alguma coisa. E no caso dela, não, ele já não existe mais. E, na verdade, não é nem dupla, né? Foi triplo, que era 3 mulheres que ele tinha. Ainda é pior. Aí você vai questionar com quem? Você vai resolver com quem essa situação? Como ela disse, realmente perdoar, eu acredito que é o caminho, porque você precisa seguir. Independente daquilo que você viveu, você não morreu, né? Você precisa seguir. No seu caso, você falou que perdoou uma traição? Sim, perdoei sim, mas a pessoa não levou? morreu. É exatamente essa questão, por mais que é difícil... Mas era marido? Era uma pessoa que eu tinha um relacionamento na época. Algum tempo? Alguns anos, e eu descobri que ele estava com outra pessoa num momento assim... crucial da minha vida. Aliás, eu não posso nem falar muito, porque eu tenho certeza que ele está assistindo o programa, né? Mas, assim,
eu ia fazer o quê diante daquela situação? Eu era muito nova naquela época e foi um momento assim, muito importante e eu descobri que eu estava sendo traída por essa pessoa. Na hora, a vontade que você tem realmente, a primeira coisa que vai na sua cabeça é eu vou matar. Que é a primeira coisa, eu acho que todo mundo pensa. Só que depois você entende assim, gente, a vida precisa de seguir. A vida não vai parar por causa disso, mas dizer que é fácil não é não. A gente precisa de ajuda. Raíssa, mas fica uma insegurança depois que descobre uma traição? Totalmente, com certeza, fica. E eu fico pensando, porque é o seguinte, eu vi nos vídeos, ela relatando que há vários momentos ela queria se separar, ela tentava se separar e não conseguia. Isso já é o efeito que ele fazia em cima dela, né? E não queria largar. Era um relacionamento tóxico. Aí ela fica, talvez, pensando, poxa, 12 anos, eu já poderia estar seguindo a vida de uma outra forma. Vem vários pensamentos, isso atrapalha, influencia até no lado profissional dela, né? Então, assim, ela muito trabalha, muita terapia para poder curar essa insegurança, que não era culpa dela. Claro, era culpa do parceiro, mas curar para que ela não pense que ela vai ser insuficiente para uma outra pessoa. Já vou ler algumas participações, mas, por exemplo, sobre esse caso, por exemplo, ele morreu, gente, com 41 anos de idade, em um acidente de carro, quando voltava de uma viagem para encontrar uma das amantes, que vivia em outro estado. Ou seja, ele estava voltando de uma amante, para ver uma amante e acabou falecendo. Morrendo nesse acidente, né? Olha, participações, gente, pode participar aí, tá? O QR Code já está na tela, manda aí seu relato ou a sua pergunta para a gente poder ler por aqui. Boa tarde, Moreno. Meu nome é Vanusa. Eu não perdoaria ele nem depois de morto. É a opinião dela. Boa tarde, Vitor. Posso até relevar, mas a confiança quebra. Foi o que a gente acabou de falar, né? Se mesmo perdoando, como é que ficaria depois a questão da confiança? Vitor, perdoar é aceitar ser traído pelo resto do relacionamento. Quando trair e você perdoa, a pessoa já entra no relacionamento sabendo que pode trair e depois pedir perdão. Muitas pessoas podem mudar, né? Pode haver caso ou não. Pode haver casos de homens ou mulheres que traíram e realmente caíram em si, viram que era besteira e continuar um relacionamento de anos. Eu não vejo nem pela questão de que a pessoa vai mudar. Eu acho que o perdão não significa que você precisa continuar com a pessoa. Você pode perdoar, não estar mais junto e seguir sua vida. Eu acho que é bem complexo essa questão, porque eu acho que perdoar é diferente de você estar junto. Foi como aconteceu, você perdoa, você não vai guardar aquilo mais para si, mas não necessariamente você precisa continuar vivendo com a pessoa. Agora, ele precisa ter uma conversa boa, né, entre o casal, para que eles possam reatar e voltar de fato a caminhar juntos. E cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar, mas, de novo, né, quando a gente está falando de uma relação extraconjugal pontual, se isso for, né, um momento que o casal entende que chamou para a conversa, para, né, de repente, recombinar algumas coisas, recalcular a rota, pode ser possível para alguns casais. Mas a gente está falando de uma situação, né, onde talvez mais do que só ali uma incapacidade naquele momento de lidar, uma fragilidade que gerou numa relação extraconjugal, a gente está falando provavelmente, né, de pessoas que não conquistaram emocionalmente uma maturidade no sentido psíquico mesmo, estruturalmente falando, psiquicamente, ela não tem um recurso. Então é como se ela também não fosse inteira. Ela é uma cisão. Então, a família ali acabou convivendo com uma pessoa que teve essa dificuldade de, por não ter conquistado um eu, quem eu sou, um ego, ela também tem dificuldade de acessar sentimentos, afetos, e o que faz ela ser muito facilmente manipuladora, porque se eu tenho dificuldade de acessar um eu verdadeiro, eu posso ser falso, eu posso manipular, eu posso dizer que eu amo, que eu estava lá, que eu não estava cá. Então, a gente está falando de uma situação que é muito além, né, de você estar lidando com uma pessoa com um pouco mais de realidade, uma pessoa que talvez esteja cindida e aí, né, são outras questões. Olha, mais participação, gente. Moreno, depois que meu marido morreu, eu descobri um relacionamento de 10 anos e 2 filhos. Depois que ele morreu, eu descobri tanta coisa, mas a opinião dela, né? Mas eu te falo, a mulher que tem um homem assim sabe do chifre, sim. Só não imagina que as amantes vão no velório também. Porque teve, tá? As amantes foram no velório desse homem também.
Olha, boa tarde. Aconteceu comigo. Meu marido falou que era solteiro, veio morar comigo e depois já estava grávida. Descobri que era casado. Deixou a esposa e o filho para trás. Vai muita participação. No velório do meu marido apareceram... Não, isso não é possível. Apareceram 11 ex e uma atual. E tinha 12 anos de casado. Não, não é possível, gente. Então você precisa vir aqui no Fala Espírito Santo para contar esse caso pra gente. Porque 3 eu já estou achando muito. 11, então... Agora tem uma frase, gente. Não quer que as pessoas descubram, não faça. Não quer que ninguém descubra nada? Não faça. É melhor, porque você não vai ter problema, não vai ter traição, não vai ter dor de cabeça, não vai ter todos esses tipos de traumas, né? Gente, obrigado pela participação de vocês aqui no Fala Espírito Santo. Sejam sempre bem-vindos, tá bom? Obrigado, querido. Eu que agradeço. Obrigado.